quebrando o quinto mandamento. Sabe, quando Deus deu os 10 mandamentos para Moisés, escritos pelo seu próprio dedo em tábuas de pedra, Moisés desceu do monte e ouviu um alarido, pensando que era um alarido de guerra no povo. Mas, na verdade, o povo estava festejando a adoração a um bezerro de ouro. Haviam ali quebrado os mandamentos de Deus. E Moisés simbolicamente jogou as tábuas de pedra, atirando-as no chão e as quebrou. Desobedecer os mandamentos de Deus é quebrar os seus mandamentos. E o quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, que é o capítulo 50, a honra devida aos pais. Vamos ler? Nestes últimos dias, os filhos se fazem notar tanto por sua desobediência e desrespeito, que Deus os tem observado especialmente. E isto constitui um sinal da proximidade do fim. Estamos vivendo de fato os últimos dias da face da terra. Jesus em breve voltará. Filhos desobedientes aos pais é um dos sinais da volta de Jesus. E, infelizmente, os filhos estão desobedientes aos pais. Felizmente, porque Jesus vai voltar, mas infelizmente, porque essa desobediência fará com que muitos se percam a vida eterna que Jesus já deu para nós ao morrer na cruz do Calvário. Continuando a leitura, é um indício de que Satanás tem completo domínio sobre a mente dos jovens. Por parte de muitos, já não há respeito para com a idade. Que triste situação. Há muitas crianças que professam conhecer a verdade e não dão aos pais a honra e afeição que lhes são devidas, que não manifestam senão bem pouco amor ao pai e à mãe, deixando de honrá-los com satisfazer-lhes os desejos ou de buscar aliviá-los de ansiedade. Filhos que professam ser cristãos, mas não são. Muitos que professam ser cristãos não sabem o que significa honra a teu pai e a tua mãe. E, portanto, só poucos hão de saber o que quer dizer para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, verso 12. Essa é a situação do tempo do fim. E Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 7, fala justamente sobre esse tempo. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus com a sua família. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 ao 7. E você verá ali sinais da volta de Jesus, o tempo do fim. Filhos desobedientes aos pais. Nesta época rebelde, os filhos que não receberam a devida instrução e disciplina, e aqui eu faço um alerta lembrando que Deus disciplina aqueles que Ele ama. Portanto, pai e mãe, como representantes de Deus para seus filhos, ame seu filho, ame sua filha, mas discipline, corrija se estiverem errados. Oriente-os no caminho da salvação. Ensine a palavra de Deus para eles. Nesta época rebelde, os filhos que não receberam a devida instrução e disciplina têm bem pouca compreensão de sua obrigação para com os pais. Não compreendem o que precisam fazer em relação aos seus pais, porque não foram instruídos, não foram disciplinados. Dá-se muitas vezes que quanto mais os pais fazem por eles,
tanto mais ingratos são e menos os respeitam. Por isso, em alguns momentos, é melhor dizer não e não satisfazer os desejos dos filhos. Nós precisamos orientá-los que nem tudo se ganha. Há necessidade de esforço para conquistar algumas coisas. E veja só o que a autora do livro Lar Adventista mencionou. Quanto mais os pais fazem pelos filhos, mais ingratos os filhos são para com os pais. Os filhos, nesse período em que vivemos, estão desobedientes. As crianças que foram mimadas e servidas esperam sempre isto, e caso a sua expectativa não se realize, ficam decepcionadas e perdem o ânimo. Olha que tristeza. Filhos mimados, querendo sempre um mimo, querendo sempre ser servida, e se não forem, desanimam, se decepcionam. É triste a situação. Essa mesma disposição se manifestará através de toda a sua vida. Serão impotentes, dependendo do auxílio de outros e esperando que outros os favoreçam e lhes façam concessões. Não ensine dependência. Nós devemos depender de Deus, isso é verdade. Mas de outras pessoas devemos ser independentes. A única dependência é de Deus. E devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele nos concede. Mas de outras pessoas, nós devemos perder essa dependência e sermos independentes. Caso encontrem oposição, mesmo depois de atingirem a idade adulta, julgam-se maltratados e assim atravessam penosamente o caminho pelo mundo, mal sendo capazes de levar as próprias cargas, murmurando e irritando-se frequentemente, porque tudo não vai à medida de seus desejos. Que situação constrangedora! Murmuração. Se você ler a história da nação de Israel quando saiu do Egito para ir conquistar a terra que Deus lhes daria e lhes deu, você verá que muitos murmuravam, se queixavam, reclamavam, e esses não entraram, não tomaram posse da terra que Deus estava lhes dando. Murmuradores perderão a vida eterna, porque se irritam com frequência, acham que tudo deve ser para eles, e quando não é, se julgam maltratados, quando na verdade foram mimados, ensinados errado e não foram disciplinados. Sinal da volta de Jesus. Por isso eu convido você a cantar com a sua família do Novenário Adventista o hino Jesus Precisa Voltar, número 461. E digo mais, se seu filho, se sua filha é desobediente, ainda há tempo de mudar isso. Porque, segundo o livro de Malaquias, pais se converterão aos seus filhos se converterão aos seus pais, antes do grande dia da volta de Jesus. Cante com a sua família, leia a palavra de Deus com a sua família, discipline e ensine seus filhos a amarem a Deus, porque se amarem a Deus, amarão você. Se amarem a você, amarão a Deus. Se obedecerem a você,
obedecerão a Deus. Então ensine a palavra de Deus para os seus filhos. Vamos orar? Amado Deus e Pai, Tua palavra é preciosa, a Bíblia Sagrada. E os conselhos contidos nesse livro, o Lar Adventista, nos orientam quão importante é ensinarmos a Tua palavra aos nossos filhos. Que eles aprendam a Te respeitar, Te obedecer, Te honrar, fazendo isso para os pais. E todos nós somos filhos. Por isso, ó Pai, nosso Pai Celestial, Deus, perdoa-nos e ajuda-nos a sermos obedientes. Em nome de Jesus. Amém. Continue acompanhando a leitura do livro Lar Adventista, se inscreva no canal, compartilhe, sejamos a força da nação.